Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Desenho Técnico assistido por computador. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à última semana do Desenho Técnico assistido por computador. Então, o tema dessa semana é Conceitos Básicos de Desenho CAD, assistido por computador. O professor Antônio Francisco Savi usa camisa polo azul claro e calça jeans escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Conceitos Básicos de Desenho Assistido por Computador, CAD. No próximo slide, o título histórico e 2 tópicos. As primeiras gerações de imagens gráficas surgiram timidamente na década de 50. Devido ao alto custo dos equipamentos, sua aplicação ficou reduzida à indústria aeronáutica, onde o custo do produto final justificava o investimento. Primeiro um histórico, de onde veio, essa sigla CAD. Tá? Então, as primeiras gerações de imagens, gráficas surgiram na década de 50, de forma tímida, por causa do hardware mesmo, ou seja, dos computadores, que estavam no começo da sua geração, Então, devido ao alto custo dos equipamentos e sua aplicação, ficou reduzida a indústria aeronáutica, onde o custo do produto final justificava o investimento. Então, os computadores eram bastante caros, os componentes, a memória, então só grandes indústrias aí utilizavam. Slide com o título 1951, Terminais Gráficos e uma imagem. Sobre fundo preto, ilustração 3D de 2 monitores em um suporte vertical. O suporte é cinza, as telas estão lado a lado, e abaixo de cada uma há um teclado e um mouse brancos. O suporte vertical parece ser ajustável. A tela à esquerda está em uma altura mais baixa do que a tela à direita. No monitor à esquerda, ilustração colorida e em 3D de 2 figuras retangulares, uma marrom e amarela e outra azul e achatada, com uma peça amarela vazada e circular no centro. No monitor à direita, outra figura retangular amarela e azul em perspectiva. No canto inferior direito de cada monitor, um logotipo escrito TEBS. Fonte, notas de aula, Professor Savi, 2023. Aqui tem alguns exemplos, terminais gráficos, está no ano de 51. Plotters, ou traçadores gráficos, ou seja, para você realizar a impressão dos desenhos. Novo slide com o título 1953, Plotters, traçadores gráficos. Abaixo foto de uma impressora grande e robusta com estrutura de ferro e pés de rodinhas. Do fusor composto por 2 rolos principais sai um papel branco com uma projeção gráfica em perspectiva composta por linhas paralelas. Fonte, notas de aula, Professor Savi, 2023. No slide seguinte, o título 1958, Light Pens. Abaixo, foto da mão de uma pessoa que segura uma caneta preta com a ponta sobre um monitor, que exibe um desenho técnico composto por linhas azuis. Na extremidade oposta da caneta, um fio preto. Ao fundo, um painel com botões vermelhos. Fonte, notas de aula, Professor Savi, 2023. As famosas Light Pens, hoje nós temos as telas touchscreen, que você, com o dedo, você consegue realizar, o próprio celular, faz isso. No começo era utilizada por canetas, você pode ver que a caneta tem um fio, Então era utilizada a caneta para a realização dessas ações aí na tela, tá? Novo slide com o texto 1964, tablets, mesas digitalizadoras. Abaixo foto de uma pessoa vista do peito para baixo, diante de uma mesa digitalizadora, sobre a qual manuseia uma caneta preta com um fio branco à ponta. Na superfície do dispositivo, que tem fundo branco, um desenho abstrato composto por linhas pretas e irregulares. Ao redor do desenho, diversos botões virtuais. Fonte, notas de aula, Professor Savi, 2023. A indústria aeronáutica usava também para controle de voo, utilizava bastante essas Light Pens. Os tablets ou mesas digitalizadoras, pode ver que é o mesmo princípio, Tem uma caneta aqui com fio também, então era feito esse desenho aí à mão livre, empresas como a Walt Disney, empresas que utilizavam desenho, utilizavam bastante isso daqui também para facilitar, a criação de desenhos. Então chamava de tablets. Em 62, o Ivan, apresenta sua tese de doutorado no MIT,
né, o Man-Machine Graphical Communication System, que ele valeu o título de pai da moderna computação gráfica, tá? Isso em 62. Slide com o texto lido, histórico em 1962. Ivan Sutherland apresenta sua tese de doutorado no MIT, a Man-Machine Graphical Communication System, o que lhe valeu o título de pai da moderna computação gráfica. Fonte, notas de aula, professor Savi, 2023. Em um novo slide, o texto. A sigla CAD vem do inglês Computer Aided Design, ou, traduzindo, desenho auxiliado por computador. A palavra design está destacada em verde. Existem muitos programas proprietários para CAD. Entre os mais conhecidos estão o AutoCAD, TopSolid, SolidWorks. A sigla CAD vem do inglês Computer Aided Design, ou traduzindo, desenho técnico assistido por computador. Existem muitos programas proprietários para CAD, proprietários que são de empresas, né, que criam softwares CAD, né, com o conceito CAD, né, para realização de desenho. O mais conhecido é o AutoCAD, né, ele é bem popular mesmo, mas pela sigla também contém né, as letras CAD, né, então ficou bem conhecido. Então outros são TopSolid, SolidWorks, tá, o SketchUp, né, que a gente tem, bastante gente utiliza, tá, então são os mais conhecidos aí. Uma particularidade, gente, eu coloquei até em verde aqui o design, né, não sei se vocês notaram, né, o design, se você for traduzir do inglês, ele não é desenho, ele é projeto, né, então ele é projeto auxiliado pelo computador. Mas por que projeto? O projeto é mais do que o desenho, né? O desenho é uma atividade do projeto. Então nós vamos ver aqui que software CAD ele pode ter outras atividades além do desenho, tá? Isso vai ser demonstrado um pouquinho mais para frente. Novo slide com o título Problemas e os tópicos. Padronização, 1985. A ISO reconhece como o primeiro padrão internacional em computação gráfica. GKS, General Kernel System. Draft International Standard, DIS 7942, do ponto de vista do programador de aplicação, independência de dispositivo, periféricos gráficos, IGES, padrão de transferência de arquivos. Com isso, gente, surgiram problemas, né, com essa evolução gráfica, aí surgiram problemas, né, problemas de padronização, né, ou seja, na própria construção de softwares, né, você teria que padronizar no seguinte sentido. Como é que eu vou migrar um desenho de um software para o outro? Do AutoCAD para o TopSolid, por exemplo. Então, como é que vai ser feita essa migração? Então, teria que ter essa padronização. Então, em 1985, a ISO reconhece como o primeiro padrão internacional em computação gráfica, né, esse GQS, né, que é o General Kernel System, ou seja, um sistema genérico, né, da kernel, ou seja, do processamento ali do computador, né, ele teria que ter uma estrutura semelhante entre esses softwares para poder haver a transferência do desenho entre, né, softwares diferentes. E saiu essa primeira versão aí de uma ISO, né, que é essa DIS 7942. Né, que trata do quê? Ela tratava desse modelo de transferência de arquivos entre softwares, tá? Que é falado, eu falo isso do ponto de vista do programador de aplicação. Então, o programador de aplicação gráfica, né, ele tinha que ter como principal base, né, essa DIS 7942, né, ele levando essa padronização como característica, ele conseguia fazer com que o software que ele está programando, né, receber ou enviar, né, o seu arquivo e ser aberto em outro software, tá? Isso que é a independência de dispositivo, tá? O primeiro padrão criado foi esse IGES, né, que é o padrão de transferência de arquivos. Novo slide com o título Problemas e os tópicos. DXF, Data Exchange File. IGES, Initial Graphics Exchange Specification. STEP, Standard for the Exchange of Product. Abaixo o fluxograma dividido em aplicação A, especificação STEP e aplicação B. Ele está organizado da seguinte forma, da esquerda para a direita.
Aplicação A, composto por um retângulo vertical cinza com o texto Sistema A em letras brancas. À direita, duas setas amarelas, uma abaixo da outra. A de cima aponta para a direita e a de baixo para a esquerda. À direita de aplicação A, em especificação STEP, está o tradutor, representado por um quadrado azul com dois itens listados em retângulos horizontais verdes. São eles: pós-processador e pré-processador. À direita, duas setas amarelas, uma abaixo da outra. A de cima aponta para a direita e a de baixo para a esquerda. À direita de tradutor há o desenho de um cilindro azul com o texto, formato arquivo neutro STEP. À direita, duas setas amarelas, uma abaixo da outra. A de cima aponta para a direita e a de baixo para a esquerda. À direita do cilindro, outro quadrado azul que representa o tradutor. Nele, há mais dois itens listados em retângulos horizontais verdes. São eles, de cima para baixo, pós-processador e pré-processador. À direita, duas setas amarelas, uma abaixo da outra. A de cima aponta para a direita e a de baixo para a esquerda. À direita do segundo tradutor, em aplicação B, um retângulo vertical cinza com o texto Sistema B em letras brancas. Fonte, notas de aula, Professor Savi, 2023. Outros padrões foram criados depois, né? O DFX, né? O próprio IGS, o STEP, né? Que são utilizados até hoje, tá? Em softwares CAD, se você abrir o AutoCAD, você pode salvar em DFX, em STEP, em IGS, tá? Para transferir para outro software. Funciona da seguinte maneira, né? Você tem o sistema A e o sistema B, ou seja, por exemplo, aqui o AutoCAD, SolidWorks. Então você tem um tradutor, que é um pós-processador, tá? Isso funciona junto com o computador, né? Um pós-processador. E um pré-processador também para receber as informações do outro software. Você transforma isso na especificação escolhida, né? No caso aqui foi STEP. E é feita da mesma maneira da forma contrária. Ou seja, tem um pós-processador que vai abrir no sistema B, e aqui é feito de maneira contrária, então essas duas aplicações se conversam através desse padrão de transferência de arquivos, tá ok? Que é o formato do arquivo neutro STEP. Ainda hoje, gente, melhorou bastante, mas ainda hoje, se você transferir um DWG, que é o AutoCAD, né, para um SolidWorks, por exemplo, acaba perdendo alguma coisa, tá? Perdendo alguma coisa no quê? Existem características específicas do AutoCAD, existem características específicas do SolidWorks, por exemplo. Então, quando se transforma nesse padrão, ele se perde, tá? Mas as características principais, que são dimensões, desenhos, superfícies, né? Isso é comum, então todos os softwares aceitam, tá? Mas é um pouco ainda deficitário, tá? Essa transferência entre softwares, tá ok? Novo slide com o título Como funciona um software CAD? Abaixo 7 itens listados. Wireframe, linhas interligadas. CSG, modelagem sólida. BREP, modelagem sólida por faces. Híbrida, CSG mais BREP. Baseada em factories, propriedades físicas. Paramétrica, dimensões variáveis. Dinâmica, nuvem de pontos. Então, como funciona um software CAD? Tá, então tem aqui vários tipos, né? Isso aqui foi uma evolução do CAD, ele começou com o Wireframe. Tá, aqui está um exemplo do Wireframe. Novo slide com imagem de exemplo de wireframe. Sobre fundo preto, projeção gráfica composta por uma malha de linhas brancas que forma o desenho da lateral frontal direita de um carro, com vista para a roda com pneu. Fonte notas de aula, Professor Savi, 2023. O professor retorna para o slide anterior com 7 itens listados. Então os objetos eram construídos de que forma? Né, vocês podem ver que o wireframe são linhas, né? Tipo, como arames, né, entrelaçados aí. Então essas linhas eram construídas de formas simultâneas e constantes até formar uma superfície, tá? Então esse é o wireframe. Que surgiu, após ele surgiu esse CSG, que é a modelagem sólida. Modelagem sólida é você construir um cubo e ele ser sólido, tá? Ele não é superfície, tá? Depois foi para BREP, né, modelagem sólida por faces. Né, ele só simulava o sólido, você não tinha mais linha, mas você construía faces de um cubo, por exemplo. A híbrida, né, que juntava as duas, o CSG e a BREP. A baseada em propriedades físicas, quer dizer, eu já poderia construir esse cubo e falar que ele é de metal,
né? Então eu trago as características dele de metal, ou seja, ele ser resistente, ele poder amassar, ele poder furar, tá? Depois veio a paramétrica, são dimensões variáveis, né? A paramétrica, por exemplo, eu vou construir uma mesa, por exemplo, tá? Então essa mesa tem as dimensões x, y e z lá, né? E vários componentes, né? Daquela mesa, vários detalhes. A paramétrica, o que ela faz? Se eu aumentar o pé dessa mesa, ela vai aumentar proporcionalmente a mesa inteira, tá? Então isso que é paramétrico, né? Então eu consigo parametrizar, ou seja, aumentar um componente, então todos os outros componentes vão aumentar de forma proporcional ao aumento que você fez naquela peça. E a forma dinâmica, que é a construção de sólidos aí, de objetos, usando nuvens e pontos, né, que é esse exemplo aqui. Novo slide com 2 imagens de exemplo de nuvem de pontos. À esquerda, sobre fundo branco, uma peça de xadrez cavalo composta por pontos pretos. A peça é vista de baixo para cima, com a cabeça do cavalo voltada para a esquerda. Na segunda imagem, à direita, sobre fundo preto, uma peça de xadrez cavalo vista de perfil, com a cabeça voltada para a direita. O objeto é representado como sólido, preenchido por listras verticais intercaladas nas cores azul, verde e vermelha. Fonte Notas de Aula, Professor Savi, 2023. Então, ao invés de ser construído com linhas, né, eu construo sólido com linhas, com pontos, até formar o sólido, tá ok? Slide com o título Siglas e os itens. CAD, Computer Aided Design. CAE, Computer Aided Engineering. CAM, Computer Aided Manufacturing. PDM, Product Data Management. CAPP, Computer Aided Process Planning. Lembra quando eu falei que o CAD, o D do CAD não é desenho, e sim design? Então, pois bem, então softwares CAD, eles possuem outras características a não ser o de desenho. Eu posso ter o CAE, né, que é Computer Aided Engineering, ou seja, é para simular essas características físicas que veio baseado em features aqui. Ou seja, eu posso falar que aquela minha peça é construída de metal e eu posso testá-la. Essa peça de metal ela vai ser um eixo que vai rodar ali no motor. Então eu vou fazer esse motor rodar ali, ou seja, fazer um protótipo, né, digital do meu projeto. Então ele pode rodar aquele eixo ali, então vamos medir ali a temperatura, ver se o material vai aguentar essa temperatura, etc. O CAM é Manufacturing, né, Computer Aided Manufacturing, ou seja, ele transforma essa linguagem desse desenho para uma máquina, né? Então eu fiz um desenho aqui de um eixo, o CAM vai transferir, né, através desses padrões, né, que eu relatei aqui, através desse padrão, essa aplicação B ela pode ser um torno, por exemplo. Então eu desenhei o meu eixo no CAD, no AutoCAD, e estou transferindo, né, através do stepper para um torno CNC lá digital. Então ele vai receber esse desenho e vai fabricar a peça. Então o CAM faz isso. O PDM tem uma lista de produtos, né, de materiais, né, essa lista pode ser da própria empresa, dos materiais que eu tenho, para poder fazer o projeto, né, o projeto dessa peça, tá? Então, que materiais eu tenho disponíveis aí? Então, posso ter a lista da própria empresa, e eu tenho disponível também uma lista de materiais com as suas características físicas, né? O material, de repente, nem pode estar na empresa, mas eu tenho uma lista de material de metais, cobre, né? Ou plásticos. Então, eu posso usar esses vários metais para fazer, juntamente com o CAE, fazer o teste desses materiais. E o CAPP, né, também ele planeja os processos, né? Eu posso desenhar essa minha peça e colocar os processos necessários para eu fabricar essa peça. Ou seja, ela vai passar no torno, depois vai passar na outra máquina. Então eu posso juntar ali, ou seja, o software CAD, ele pode ter informações de que máquinas e equipamentos eu tenho na empresa e criar um plano de processo de fabricação daquela peça que eu estou criando, ou daquele projeto que eu estou criando.
Então vocês podem ver que a sigla D aí é muito mais além de projeto. Slide com o título Projeto Auxiliado por Computador, CAD, e o tópico Conceito, fusão de tecnologias. Abaixo, 3 desenhos lado a lado formam um diagrama, da esquerda para a direita. Em um retângulo branco, desenho técnico de uma peça composta por um corpo retangular e horizontal com uma cabeça hexagonal na ponta direita, seguida de outra peça retangular menor e achatada. À direita, uma seta cinza para a direita indica a ilustração de um computador branco sobre uma CPU horizontal e um teclado à frente. Dele partem 3 setas roxas para baixo, que indicam 3 itens em retângulos horizontais laranja: criação, modificação e otimização. À direita do computador, outra seta cinza que aponta para a esquerda, e à direita dela um retângulo cinza escuro com o texto Análises de Engenharia. Fonte do diagrama, notas de aula, Professor Savi, 2023. Abaixo o tópico Benefícios com os itens: melhor documentação e apresentação do produto, melhor gerenciamento do projeto, base de dados para CAI, CAPP, CAN, etc. Então, resumindo aqui, né, o CAD é uma fusão dessas tecnologias, né, no qual eu tenho essas análises de engenharia, como o CAI, né, o CAN e o CAPP, né, para fazer o quê? Criação, modificação e otimização do meu projeto. Quais são os benefícios? Melhor documentação e apresentação do produto, melhor gerenciamento do projeto. Eu tenho as bases de dados aí do CAI, do CAN, tá? E outros tipos de software aí, outros tipos de características de software. Novo slide com 2 imagens de exemplo. À esquerda, o título Modelagem de superfície estilo. Sobre fundo preto, uma projeção 3D de uma máscara verde cintilante e sólida, geralmente usada para jogar paintball, com visor na região dos olhos e aberturas para ventilação. À direita, imagem com o título Avaliação de montagem, ilustração 3D de um avião cinza com o corpo transparente e com as peças internas coloridas e visíveis. Fonte, notas de aula, Professor Savi, 2023. Aqui alguns exemplos. Existem softwares específicos, gente, para cada criação, né? Por exemplo, o SolidWorks ele é mais utilizado para superfície, tá? Para a parte aviônica, tem um software chamado CATIA, né, que ele é mais utilizado, né, para essa parte de aviação, tá? Slide com uma nova imagem de exemplo. No lado esquerdo, o texto e ilustração de montagem, documentação, detecção de interferência. À direita, ilustração em perspectiva. Sobre fundo lilás, vista explodida de uma peça cinza com o corpo cilíndrico e comprido, e uma composição complexa com diversas partes, parafusos e engrenagens. Fonte, notas de aula, Professor Savi, 2023. Aqui a ilustração de montagem, né, também consigo detectar interferências, né, por exemplo, eu consigo simular um motor em funcionamento, né, dentro de um software CAD e detectar interferências ali, ou seja, aquela peça está aquecendo porque está em atrito com essa, etc, etc. Então isso é detecção de interferência. Tá ok? Novo slide com tópicos sobre a semana 7, adquirir o conhecimento básico sobre utilização de software de desenho assistido por computador, CAD. Objetivos específicos da semana 7. Conceitos básicos de desenho assistido por computador, CAD, aula 19. Familiarização com o software CAD utilizado, aula 20. Então essa foi a primeira aula aí da parte de CAD, né, com conceitos básicos de desenho assistido por computador. Tá? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de cada software. Novo slide com 2 referências bibliográficas, notas de aula, Indústria do Mobiliário, disponível em itupeva.unesp.br, acesso em 21 de outubro de 2023. VFG Engenharia, disponível em vfgengenharia.com, acesso em 21 de outubro de 2023. Aqui estão as referências bibliográficas e bons estudos, aproveitem bem, gente, até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. univesptv.com.br.